Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, a professora Thaís, novamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a entomologia forense, módulo 3 do nosso curso, nossa primeira aula. E hoje eu trouxe até umas imagenzinhas para a gente dar uma olhada, sobre a área da entomologia, que é a área que trabalha com os insetos. Então, o que é entomologia forense? Entomologia forense é o estudo dos insetos e de outros artrópodes e a relação deles com as investigações criminais. Essa disciplina, basicamente, ela vai utilizar do conhecimento, do conteúdo sobre o ciclo de vida dos insetos para ajudar a estimar o tempo de morte de uma pessoa. Além disso, ela fornece informações sobre as circunstâncias do crime também. Como que isso funciona? A identificação dos insetos, que é a primeira etapa, que é quando o corpo é encontrado, o entomologista ele vai até a cena e ele vai analisar os insetos presentes nessa cena de crime. E as diferentes espécies de inseto, elas aparecem em diferentes estágios de composição. Então, por exemplo, as moscas, elas vão ser sempre as primeiras a chegar em um corpo no início da decomposição. E logo após a estimativa do tempo de morte, eles utilizam dados sobre o ciclo de vida dos insetos, como por exemplo a temperatura, o desenvolvimento em diferentes estágios, como o estágio larval, a pupa e os ovos, Então os entomologistas eles vão estimar o tempo que se passou desde a morte e esse conteúdo é conhecido como entomologia da decomposição. Outra etapa importante é a determinação das condições ambientais, porque os insetos eles podem oferecer informações sobre as condições ambientais no momento da morte, como por exemplo a temperatura, a umidade, se naquele momento estava chovendo ou não. Isso pode afetar também a taxa de decomposição daquele corpo. E também tem a questão das evidências adicionais que podem ser descobertas através do ciclo de vida dos insetos. Em alguns casos, na verdade, a presença de certos insetos ela pode indicar se um corpo ele foi movido ou se ele esteve em um local específico antes de ser encontrado. Por exemplo, se durante o ato criminoso a pessoa arrastou o corpo até certo local, pode ser que você encontre, por exemplo, vestígios de espécies de formiga diferente, tipo, grudada na pessoa e tudo mais. Enfim, e tem essa questão. Bom, carreiras da área. Geralmente os profissionais que vão trabalhar com entomologia forense são os que têm formação em biologia, em zoologia ou em ciências forenses. Eles podem trabalhar em laboratórios, em agências governamentais ou até como consultores independentes da unidade investigativa. E curiosidades interessantes sobre essa área é que o estudo sobre a entomologia forense, esses estudos eles são tão antigos quanto as investigações criminais. Inclusive, um dos primeiros casos documentados data do século XIV lá na China, vocês acreditam? E a diversidade de insetos encontrados ela pode variar muito dependendo da região, dependendo do clima. Então, isso vai tornar cada caso único nas suas características, Então, o profissional ele tem que conhecer também a área em que ele trabalha. Eu, particularmente, gosto muito dessa área. Se eu for trabalhar, eu gosto muito de mexer com os insetos, com a parte da entomologia. Então, em resumo, a entomologia forense ela é uma ferramenta poderosíssima nas investigações criminais. Ela ajuda a gente a desvendar os mistérios sobre o estudo dos insetos também. Então, hoje nós é que vamos desvendar esses conteúdos. Fica aqui comigo.